Bom dia, meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Meus amados, estamos aqui nesta manhã para transmitirmos a nossa escola bíblica dominical, né? Esse trabalho de grande relevância no meio do povo de Deus, onde nós estudamos juntos a palavra do Senhor nosso Deus. E eu te convido, meu querido, nesta manhã a estarmos juntos, meditando, estudando a palavra de Deus. Nós vamos iniciar com uma oração. Com esta oração, o Senhor estará abençoando a tua vida, a tua família e a tua casa. Amém? Querido Deus, soberano, Criador dos céus e da terra, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te damos graças por esta manhã que o Senhor nos concede. Temos o privilégio, Senhor, de estar com vida, de saber que a boa mão do Senhor tem nos protegido, a boa mão do Senhor tem nos dado livramento. Senhor, eu quero te pedir em prol de cada lar, de cada família. Muitas pessoas, Senhor, ouvirão, Senhor, a tua palavra nesta manhã, participarão desta live. Ó Deus, e que as tuas bênçãos e a tua graça esteja sobre cada vida nesta manhã, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, abençoa cada lar, cada família. Que este domingo, este primeiro dia da semana, seja um dia de bênção, de vitória para todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos, eu tenho a alegria de me dirigir a vós nesta manhã com o tema que estaremos abordando hoje na nossa revista da EBD, é a lição de número 7. Hoje é 17 de maio de 2020. O tema, o título que estaremos estudando é Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Um tema muito forte, e trata-se da reconciliação do homem com Deus, e este fato ele só é possível através de Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus é o único mediador entre Deus e o homem, aquele que intercede, aquele que leva a Deus as nossas causas, né? Então, a reconciliação com Deus só é possível através de Jesus Cristo. Meus queridos, nós sabemos que no início da história sagrada, quando o homem pecou, o primeiro homem peca contra Deus, aquele casal, obra-prima das mãos do Senhor, a criação do Senhor, o homem peca contra Deus, e o pecado, ele afasta o ser humano de Deus. O pecado quebrou a comunhão, o elo entre a criatura de Deus e o seu Criador. E isto foi durante muitos anos. Mas através de Jesus Cristo, do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, houve a reconciliação do homem com Deus. O pecado afasta, mas quando alguém se volta para Deus na pessoa de Jesus Cristo, ele é ligado ao céu, ele é ligado à comunhão que foi rompida lá no Jardim do Éden. Ela é agora adquirida novamente através de Jesus Cristo. Então, meus queridos, a reconciliação do homem com Deus se dá através de Jesus Cristo. Aleluias! A salvação se dá através de Jesus Cristo. Então, meus queridos, Cristo é a nossa alegria, é a nossa bandeira, é a nossa força. Cristo é a nossa reconciliação com Deus, e o texto é extraído da Epístola aos Efésios, do capítulo 2, os versículos 14 a 19, tirado o tema que abordaremos
nesta manhã. Meus queridos, o texto áureo, ele vai nos dizer, porque ele é a nossa paz, está se referindo a Cristo, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede da separação que estava no meio. Aos Efésios, no capítulo 2, o versículo 14. De ambos os povos, o escritor está se referindo a judeus e gentios. Havia uma barreira, havia uma separação, Judeus e gentios não se uniam, mas através do sacrifício de Cristo, tanto judeus como gentios são alcançados, ou seja, são unidos, ligados pela cruz de Cristo. E de ambos os povos, ele fez um, que é a igreja do Senhor. Nós consideramos 3 povos na terra hoje: judeus, gentios e igreja. Então, quando alguém se converte dos seus pecados, aceita Jesus, ele deixa de ser gentil, ele deixa de estar separado do plano salvífico e é introduzido na salvação, é introduzido na graça, é introduzido no reino de Deus. Então, de ambos os povos foi feito um, judeus e gentios, o Senhor faz um, que é hoje a igreja do Senhor Jesus. Glória a Deus. Muito bem, meus queridos, o nosso Jesus, ele não tem prazer na divisão, ele não tem prazer na separação, mas ele trabalha para a união, para a comunhão. Ele trabalha para que haja união. Então, judeus e gentios que tinham uma inimizade, como também eram judeus e samaritanos nos dias de Jesus. Então, de ambos os povos, Jesus fez um, que é hoje a igreja do Senhor. Ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. A inimizade, ela veio com o pecado. O homem desobedeceu a Deus. E Deus não tem prazer no pecado, meus queridos. Embora ele ame o pecador, ele deseja que o pecador se arrependa, que o pecador tome uma posição, mas ele aborrece o pecado. Nós precisamos fugir do pecado, rejeitar o pecado, obedecer a Deus, obedecer a sua santa palavra e viver uma vida em paz com Deus. Eu confesso, meus queridos, que a partir do dia que me converti ao Senhor Jesus, eu passei a desfrutar de uma paz espiritual e que reflete também em uma paz no âmbito físico, uma paz no sentido horizontal também. Então, esta paz existe, Antes, o homem guiado por si mesmo, ele tem uma natureza perversa, uma natureza pecaminosa, e muitas vezes faz com que o ser humano seja violento. Mas depois que nos convertemos, aceitamos a Jesus, o nosso prazer é em agradar ao Senhor. E com isto, passamos a desfrutar de uma verdadeira paz. Amém? Glória a Deus. Então, meus queridos, nós estaremos abordando no decorrer da lição sobre a inimizade que existia entre Deus e os homens, quebrada pela cruz de Cristo, Também veremos que pela paz Cristo fez um novo homem. Um novo homem. Eu gosto muito dessa expressão aqui. Um novo. Começou de novo. Glória a Deus. Diferente daquele velho homem que tinha prazer no pecado. Diferente daquele velho homem que era dominado pelos vícios, os prazeres mundanos. Hoje nós não temos mais prazer na pecaminosidade do mundo, mas nosso prazer está em agradar a Deus, fazer a vontade do Senhor. Também, meus queridos, abordaremos que pela cruz fomos reconciliados com Deus.
com Deus. Meus queridos, se não passar pela cruz, não tem esta reconciliação, não tem este elo, não tem esta ligação. A nossa vitória está na cruz, que Cristo enfrentou por nós. É interessante que o lugar era nosso. Quem era para ter sido pendurado no madeiro, na cruz, éramos nós. Mas Cristo, ele, embora sem pecado, ele tomou o lugar dos pecadores. Ele se ofereceu para pagar a minha e a tua conta. Ele se ofereceu para pagar por nós. Amém? Muito bem. Então nós vamos adiante na nossa lição, meus queridos. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Essa é a boa nova do Evangelho. O Evangelho, meus queridos, quer dizer boas novas. A nação de Israel, os judeus, estavam acostumados com a lei, com os rudimentos antigos, passados, e aí veio o Evangelho anunciando uma nova mensagem. Então o Evangelho é boas novas, glória a Jesus. O Evangelho que tem sua consumação no Calvário por meio da obra de Cristo. Essa verdade nos mostra que se outrora o pecador estava numa situação caótica, desoladora e perdida, agora sua condição mudou por causa da obra de Cristo no Calvário. Tem que passar pelo Calvário. Você passa pelo Calvário, recebe a sua salvação. Aleluias! Porque foi no Calvário que o Senhor nos redimiu. Nele somos instados a propagar o mistério da reconciliação a todos os homens. Somos embaixadores da parte de Cristo e precisamos conclamar aos seres humanos que se arrependam de seus pecados e sejam reconciliados com Deus. Queridos, por experiência própria, de quem teve uma reconciliação com o Senhor, no meu caso, uma reconciliação minha com Deus através de Jesus Cristo, eu tenho essa experiência de que realmente eu vivo uma vida de paz, paz com Deus, paz com meu semelhante. A Bíblia vai dizer que Jesus é o príncipe da paz. Isaías diz que Jesus é o príncipe da paz. Então quem tem Jesus tem paz com o seu vizinho, tem paz na rua onde mora, tem paz com a sociedade e tem paz com Deus, porque o pecado que causava inimizade, foi vencido lá na cruz do Calvário pelo Senhor Jesus. Muito bem, meus queridos, estaremos iniciando a nossa introdução. Eu não quero me ater muito em cada tópico para não tomarmos muito tempo, Nossa sempre é uma hora aí de estudo. Estaremos juntos e agora inicio na introdução. Se na lição anterior analisamos o antigo quadro desolador acerca dos gentios, em que o apóstolo Paulo descreveu, nesta lição nós veremos que houve uma significativa mudança na sequência do capítulo 2, onde abordamos na lição passada. No versículo 13, Paulo usa a expressão adversativa, mas agora para indicar que algo aconteceu e alterou a situação dos gentios. Houve uma mudança, um acontecimento, Ele explica que essa mudança repousa na obra que Cristo realizou. Vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Glória a Jesus.
Que coisa maravilhosa. Nós que antes estávamos longe, pelo sangue de Cristo, aquele sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Nós lembramos muito bem, meus queridos, que na antiga aliança era preciso sacrificar o cordeiro, pelos pecados do povo de Israel. Mas com o sacrifício de Jesus é diferente. O sacrifício trouxe uma obra completa, porque alguém sacrificava o cordeiro, daqui uns dias voltava novamente com outro cordeiro para sacrificar novamente, mas Cristo ofereceu a si mesmo uma vez por todos, ou seja, uma obra completa. Nós que antes estávamos longe, gentios estavam separados, mas através do sacrifício vicário de Cristo na cruz, meus amados, nós chegamos perto. Hoje não há diferença. Não há diferença. Hoje nós somos a igreja. Glória a Deus, eleita, redimida pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então, meus queridos, hoje nós estamos ligados a Deus. Hoje nós chegamos perto, nós temos acesso ao céu através das nossas orações, da nossa comunhão, através da nossa adoração, meu querido, nós temos acesso ao céu. Eu te convido, glória a Deus, a ter esta comunhão, a adquirir esta intimidade com Deus, ao ponto de você ir andando, muitas vezes sozinho, andando na rua, dirigindo aí o seu veículo, e de repente começar a sentir alegria espiritual, fluindo dentro da gente, aquela alegria, aquele prazer nas coisas de Deus, e isto é sinal de comunhão com Deus, comunhão com o céu. Amém, meus queridos? Glória a Deus. Muito bem, na introdução vai dizer que antes nós estávamos longe de Deus, longe do céu, porque o pecado afasta, separa a humanidade de Deus. Mas quando nos voltamos para Jesus, Ele nos liga ao céu, Ele nos leva a Deus, e nós vemos isto na Epístola aos Efésios, no capítulo 2, o versículo 13, vai dizer, meus queridos, que hoje nós temos acesso, hoje nós estamos perto, estamos juntos do céu, glória a Jesus. Mas agora em Cristo Jesus, a expressão está dizendo que é em Cristo, sem Ele ainda está distante, ainda está separado. É preciso abraçar-se com Cristo, aceitar Jesus e ter aí esta reconciliação, esta ligação com o céu. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, ao ponto de sentirmos Jesus, ao ponto de sentirmos Deus na nossa vida, de sentirmos este elo, esta ligação, esta comunhão com o Senhor, meus queridos. Então hoje, através de Cristo, chegamos perto. Eu te convido nesta manhã, se aproxima do Senhor, chega junto de Deus, chega perto, através de Jesus Cristo. Meus queridos, o primeiro tópico, Cristo desfez a inimizade entre os homens. Ninguém daria conta de desfazer este mal, esta inimizade, mas Cristo, Ele trouxe paz tanto entre os homens como entre o homem e Deus. O exclusivismo religioso criou inimizade entre judeus e gentios. Esse ponto, vemos o que Cristo fez para dar fim a este litígio entre os homens. Havia esta inimizade entre judeus e gentios. Judeus podiam adorar, judeus tinham acesso, gentios não podiam entrar no templo, gentios não podiam adorar, era uma separação. Mas através do sacrifício de Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador, gentios, judeus, todos podem tornar-se verdadeiros servos de Deus, verdadeiros adoradores,
E uma coisa interessante, meus queridos, hoje Deus não está procurando não é judeus, não é gentios, o Senhor Deus está procurando os verdadeiros adoradores. Foi o que Jesus explicou para a mulher samaritana no capítulo 4 do Evangelho escrito pelo apóstolo João. Jesus disse que o Pai, se referindo a Deus, procura os verdadeiros adoradores. Se é grego, se é gentio, se é judeu, se tornar o verdadeiro adorador, ele passa a ter acesso, a ter comunhão com o Senhor. Deus está procurando verdadeiros adoradores e que nesta manhã possamos realmente, meus queridos, sermos verdadeiros adoradores. Glória a Deus. Primeiro subtópico: a parede de separação entre os homens. O pecado separa entre o homem e Deus. E muitas coisas separam a sociedade, o relativismo religioso, o fanatismo, muitas coisas causam separação. Mas aonde Jesus está, não há separação. Aonde Jesus está, a paz, a harmonia, a alegria, louvado seja o nome do Senhor. Amém? A parede de separação entre os homens. Trata-se de uma analogia com as muralhas do templo em Jerusalém. A estrutura da construção revela o exclusivismo religioso do judaísmo. Entre o santuário e o átrio dos gentios havia um muro de pedra com a proibição de acesso aos estrangeiros. O extremismo judaico quanto a esse aspecto levou Paulo à prisão quando ele foi acusado de permitir um grego ultrapassar esta barreira. Está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 21, versículos 28 a 30, este episódio onde Paulo, entendendo que com Cristo não há barreira, não há separação, pode ser judeu, pode ser gentio, se converteu, o acesso é o mesmo ao Senhor, eles vão acusar Paulo de introduzir um gentio no templo, e isto vai trazer a prisão, a perseguição ao apóstolo Paulo. Paulo, este homem de Deus, que hoje está com o Senhor, ele trabalhou muito para fazer com que os gentios também fossem introduzidos no corpo de Cristo. É gentio antes da conversão. Se converteu, ele passa a ser igreja. Ele passa a fazer parte da nação santa do Senhor. Glória a Deus. E o Senhor Jesus vem buscar a igreja, formada por povos de diversas classes sociais, de todas as nações. Vai ter alguém enquadrado aí na igreja, formando a igreja no dia do arrebatamento. Deus já me deu a oportunidade de viajar a outros povos, outras nações, outros continentes, anunciando este mesmo evangelho. E uma coisa linda é que o efeito é o mesmo. O que prego no nosso Brasil, na nossa nação, eu prego também quando estou indo às outras nações. Ou seja, meus queridos, o assunto é o mesmo. É a salvação na pessoa bendita de Jesus Cristo. E o resultado são vidas sendo encaminhadas ao céu. Não há barreira, não há separação. Cristo, ele quebrou a barreira, Glória a Jesus. Muito bem, meus queridos. A derrubada da parede da separação. O apóstolo declara que em Cristo foi derrubada a parede de separação que estava no meio. Havia uma barreira aí, uma parede, Uma coisa interessante, meus queridos, é que quando Cristo faz a obra na vida de alguém, as barreiras são lançadas por terra. Barreiras sociais, barreiras culturais, Cristo, ele é o mesmo em todos os povos e nações quando se trata de Salvador. Muito bem, meus queridos. O apóstolo declara que em Cristo foi derrubada a parede de separação que estava no meio.
em Cristo. Só Cristo, irmãos, tem este poder. Só Cristo tem o poder de derrubar a parede que separa. E a parede que separa a humanidade de Deus é o pecado. Mas quando alguém se converte, se arrepende dos seus pecados, busca o Senhor, essa barreira que causa separação entre o homem e Deus, que é o pecado, ela é rompida, ela é quebrada e o homem passa a ter acesso à presença do Senhor. Essa barreira era tanto literal como espiritual, mas por mérito da cruz de Cristo, a divisória foi rompida. Assim, não somos mais forasteiros, mas somos da família de Deus. Temos acesso à presença do Pai. E pelo sangue de Cristo, temos livre entrada no santuário de Deus. Queridos, o escritor aos Hebreus diz, para chegarmos com confiança ao trono da graça. Quando estamos orando, estamos adorando, servindo, buscando ao Senhor, nós estamos tendo acesso ao céu, né? A barreira que é o pecado, quando alguém se converte, essa barreira é rompida, é quebrada, e nós passamos a ter acesso ao céu. Meu querido, quando for orar, ore com confiança. Quando for, aleluia, a presença do Senhor, quando estiver adorando, adore com confiança, com segurança, com prazer, porque a nossa oração, a nossa adoração, aleluias, ela sobe até a presença do Senhor. O escritor aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 19, diz, cheguemos. Ele está convidando para estarmos juntos. Cheguemos com confiança ao trono da graça. Você pode, no seu lar, na sua casa, no seu quarto, orar, buscar o Senhor, e as orações, elas vão até o Senhor, nosso Deus. Hoje há esta ligação. Uma coisa interessante é que nós sentimos este elo. A nossa alma sente, a nossa alma se alegra em buscar ao Senhor, meus queridos. Glória a Jesus. Então é algo maravilhoso. Glória a Jesus, né? O terceiro subtópico do primeiro ponto, o terceiro subtópico do primeiro tópico, o conceito da lei dos mandamentos, né? No segundo tópico nós vimos que a parede foi derrubada, a parede da separação. Agora isto meus queridos, derrubada por Cristo. Cristo, ele é o nosso mediador, o único e suficiente, não precisa de outro, né? Glória a Deus, ele leva ao Senhor as nossas causas. Quando nós oramos em nome do Senhor Jesus. Quando o milagre acontece, ele acontece em nome do Senhor Jesus, e tudo é para a honra e a glória do nome do Senhor. Então, meus queridos, sem Cristo não tem paz, sem Cristo não tem a verdadeira alegria, e sem Cristo não tem como chegar até o céu. O próprio Jesus disse, ele se revela dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem, veja aí o sentido de passar, de estar, de passar por ele, ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Então é Cristo quem abre a porta para a nossa entrada no céu. O conceito da lei, dos mandamentos. A compreensão desse conceito repousa na visão tripartida da lei mosaica, né? A lei mosaica, ela se dividia em três tópicos, né? Primeiro, a lei moral, aí nós temos a cerimonial e a civil, que na verdade são três esferas da mesma lei, né? A lei civil diz respeito ao israelita como cidadão. A lei civil diz respeito ao israelita como cidadão. A lei moral permanece em vigor como padrão de conduta, mas não como meio de salvação. A lei moral, ela não foi abolida. A lei moral, ela continua e nós precisamos observar. Ela existe, ela continua como um padrão de conduta para a nossa jornada, para a nossa vida como cristão, né? A lei moral, ela permanece em vigor como padrão
de conduta. A conduta de quem vai morar no céu é diferente. A conduta dos cidadãos do céu é diferente, meus queridos. É uma conduta santa. É uma cultura santa. Glória a Deus. Tem um padrão, tem ética, né? Tem regras a serem observadas. Então nós precisamos cumprir a lei moral, né? Também nós temos a lei cerimonial, né? Que é todo aquele ritual de cerimônias, de sacrifícios, o culto judaico, né? Mas depois do sacrifício de Cristo não precisa mais ser observado, né? a lei cerimonial. Então, muito bem, meus queridos, a lei cerimonial é citada como sendo a circuncisão, sacrifícios, comida e bebida, né? Inclusive, quando Jesus vem, ele diz que o reino dos céus não é comida e nem bebida, mas é fazer a vontade de Deus, né? Comida, bebida, dias de festas, lua nova, sábados, eram os rituais, todo esse cerimonial observado pelos judeus. Mas com o sacrifício de Cristo, nada disso continuou sendo observado, porque a obra que Cristo, nosso amado Jesus, realizou na cruz do Calvário, ela foi uma obra completa, sem precisar desses rituais, né? Esses ritos identificavam a posição do povo judeu diante de Deus e demonstrava a hostilidade deles para com os gentios, né? A posição que nós ocupamos hoje, embora Israel seja a nação eleita, o povo da promessa, o povo que Deus ama, mas a nossa posição hoje como servos de Deus, verdadeiros adoradores, como igreja, é uma posição privilegiada, né? Nós estávamos longe, pelo sangue de Cristo, nós chegamos perto, fomos reconciliados com o Senhor. Muito bem, meus queridos, glória a Jesus, né? O quarto subtópico, a revogação da lei dos mandamentos. A revogação da lei dos mandamentos. A eliminação das barreiras que dividiam judeus e gentios se deu pela renovação da lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Cristo renovou isso aí, né? Ele trouxe uma lei nova. Essa revelação não contradiz o que Jesus disse. Não vim para revogar, mas para cumprir a lei. Ninguém daria conta de cumprir a lei à risca como era para ser cumprida. Ninguém. Mas Cristo, ele veio para fazer aquilo que nós não daríamos conta de fazer. Inclusive ser salvo pelos nossos próprios méritos, né? Não teria como. Então Cristo veio para fazer aquilo que nós não damos conta de fazer, né? Visto que, ao entregar seu corpo para ser crucificado, Cristo cumpriu a lei, oferecendo-se como sacrifício em favor de ambos os povos. Amém, meus queridos? A Bíblia diz que Cristo é o Cordeiro de Deus. E o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na antiga aliança, os rituais mosaicos, os rituais da lei, eram trazidos carneiros, cordeiros para sacrificarem, apenas para encobrir o pecado da humanidade. De ano em ano, o sumo sacerdote entrava no lugar santo dos santos, oferecia sacrifício pelo povo, pela humanidade, primeiro por ele, que era pecador também. Mas quando Cristo veio, meus queridos, a obra que Jesus realizou na cruz do Calvário foi completa. Não precisa acontecer todos os anos, não. Aconteceu há 2000 anos. Jesus se fez o Cordeiro de Deus, aquele que João Batista, no momento que Jesus estava vindo para ser batizado, no meio de uma multidão de judeus, aparece um no meio e João Batista vai olhar e dizer: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E 3 anos depois, Jesus estava sendo sacrificado, sendo
crucificado na cruz do Calvário. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. Glória a Jesus, um sacrifício completo, né, meus irmãos? Então, desse modo, a renovação aqui aludida é a lei cerimonial, que resultava em separação entre judeus e gentios. Jesus veio, se ofereceu, e todos aqueles que aceitarem a Jesus, eles passam a ser igreja, eles adquirem a salvação, sejam judeus, sejam gentios, diante de Deus, o amor, o prazer que Deus tem pela alma do ser humano é o mesmo, né? Muito bem, meus queridos. Esta lei é a lei cerimonial, que resultava em separação entre judeus e gentios. O ato de Cristo, oferecido a Deus em cheiro suave, aboliu a necessidade dessas ordenanças ritualísticas e assim a inimizade foi desfeita, né? Deus não quer mais aquele ritual mosaico, toda aquela cerimônia, não, ritualística, não. Estava enferma, não servia mais, não agradava mais. Aí Cristo veio e fez uma obra completa por mim e por você, meu querido. Muito bem, então primeiro tópico, concluindo, Cristo desfez a inimizade, né? Isaías chama o nosso Jesus de príncipe da paz. O lar que tem Jesus tem paz. As nações vizinhas a Israel, é bom observarmos isso aqui, que eles sempre viveram em guerra, em confronto contra Israel, né? Mas durante o tempo que Jesus viveu, houve paz em Israel, houve paz. As nações vizinhas sempre se levantaram contra Israel, mas durante 33 anos que o príncipe da paz morou, habitou em Israel, em Jerusalém, não houve briga, não houve guerra das nações contra Israel. O príncipe da paz estava presente, meus queridos. Lembra-se que no momento do julgamento de Jesus, Pilatos e Herodes, que eram inimigos, viu? Eles se tornaram amigos por causa de Cristo. Estava ali sendo julgado, leva Pilatos, leva Herodes, e com isto houve a amizade entre Pilatos e Herodes, que eles não se comunicavam, eles eram inimigos, e através daquele momento que a nação estava passando, por ocasião do julgamento do nosso amado Jesus, houve a reconciliação entre aqueles dois homens. Cristo é o príncipe da paz. Isaías diz que ele é maravilhoso, ele é conselheiro, ele é Deus forte, ele é Pai da eternidade, ele é o príncipe da paz. Quem tem Jesus, meus queridos, tem tudo. O que mais precisamos, se temos um conselheiro nos orientando, se temos um Deus forte nos guardando e nos livrando, aleluia, se temos um Pai da eternidade nos aguardando nos céus para vivermos eternamente com Ele, o que mais necessitamos? Se a verdadeira paz habita dentro do nosso ser, do nosso coração, da nossa alma. Glória a Deus, maravilha, meus queridos. Vamos adiante, meus amados. Então Jesus quebrou a barreira da separação, né? Quebrou os tabus, como no caso da mulher samaritana. Judeus não se comunicavam com samaritanos, ainda mais se tratando de uma mulher. E Jesus, ele quebra esta barreira, né? Este ato tão lindo ali, quando Jesus está no capítulo 4 do Evangelho escrito por João. Jesus está se comunicando com a mulher samaritana. Ela foi salva, ela reconheceu que Jesus era o Salvador, e ela foi para a cidade anunciar que tinha visto Cristo, o Messias, e a cidade de Samaria vieram até Jesus e se converteram aquele povo através daquela ação tão maravilhosa. Meus queridos, indo adiante, nós temos um segundo ponto. Pela paz, Cristo fez um novo homem. A partir da expiação da cruz, a paz foi proclamada, e de ambos os povos, judeus e gentios, Cristo fez uma nova humanidade. A verdadeira paz, meus queridos, só quem tem é Jesus, e Ele oferece de graça para as pessoas.
Nós sabemos que existem várias organizações que têm a finalidade de promoverem a paz, né? Como a ONU, né? A OTAN, a ONU, mas nós sabemos que nem sempre dá certo, né? A verdadeira paz está em Jesus. O conceito bíblico de paz. De forma geral, a paz é a descrição de boas relações. Coisa maravilhosa. Será que nós podemos desfrutar de boas relações com a nossa família, com os nossos irmãos em Cristo, com a humanidade, com a sociedade, com a igreja? Nós precisamos desfrutar de boas relações se temos Cristo na vida. Então, paz é a descrição de boas relações. Ao fim de um conflito, né, do estado de tranquilidade, a paz é o fim de um conflito, né? É o estado de tranquilidade, de uma qualidade espiritual. Então, quando alguém se converte, ele passa a ter paz com Deus, e nós sentimos isto dentro de nós. Eu te convido a viver, a desfrutar dessa experiência, uma vida de paz. Glória a Jesus. Paz espiritual e paz no sentido literário, né? Literário da vida. Na passagem em apreço, o apóstolo ressalta a paz conferida por meio de Cristo. Irmãos, sabem que antes da conversão de Paulo, quando ele ainda usava o nome de Saulo, ele perseguia a igreja. Aquele homem não era um exemplo de paz. Mas depois do encontro dele com o príncipe da paz no caminho de Damasco, aquele homem passou a viver uma vida em paz. Paz com Deus, né? E paz com o povo de Deus. Glória a Jesus. Amém? Então, na passagem a preço, o apóstolo ressalta a paz conferida por meio de Cristo. Sua morte na cruz desfez a nossa inimizade com Deus e como os homens, tornando possível a reconciliação entre ambos e promovendo assim a paz. Paz, né? Conhecemos pessoas que eram violentas, né? Andavam armadas, brigavam, mas depois que se converteram dos seus maus caminhos, depois que deixaram o caminho do inferno e passaram a viver no caminho do céu, depois que se converteram a Cristo, essas pessoas elas deixaram a violência, elas deixaram a briga, as armas passaram a serem armas espirituais. Então há uma verdadeira transformação naqueles que recebem a Cristo como o príncipe da paz. Cristo é o motivo da nossa paz. Paulo declara que Cristo é a nossa paz. Essa expressão aponta para uma conotação mais profunda, pois Cristo não é apenas o autor da paz, mas literalmente a nossa paz. Meus irmãos, seja aqui, seja onde for, nós vivemos uma vida de paz. Às vezes até encontramos alguém que não vai muito com a nossa cara. Às vezes até encontramos alguém que não quer muito ter paz conosco, mas mesmo assim nós mantemos a nossa paz com ele. Não quer negócio conosco, mas nós oramos por ele, né? Nós desejamos, nós não podemos ter inimigo, né? Nossos inimigos são, no sentido espiritual, inimigo das nossas almas. E nós lutamos para vencer esse inimigo. Cristo já venceu por nós. O crente não pode ter inimigo. Agora, se alguém não quer negócio conosco, né, não vai com a minha cara, eu não posso fazer nada, mas eu amo ele da mesma maneira. Tenho que desejar o bem para a vida dele e orar por ele. Porque ele, às vezes a pessoa procede de determinada maneira porque está faltando uma relação com o príncipe da paz. Mas nós, servos de Deus,
precisamos amar a todos como Cristo nos amou primeiro. Nós ainda éramos inimigos de Deus quando o Senhor já nos amava. Muito bem, Cristo é o motivo da nossa paz. Glória a Jesus. Nossa paz, né, é Cristo. Isso implica o conceito de comunhão espiritual, ou seja, Cristo habita em nós, sendo Ele mesmo a nossa paz. Nós temos que ter essa comunhão, tanto espiritual, como também no sentido literal da nossa vida, né? Desse modo, essa paz repousa na igreja, entre o crente e Deus e entre judeus e gentios. Agora, um único povo em Cristo Jesus, né? Não tem barreiras da sociedade, barreiras entre nações, não. À medida que se converte, torna-se um só povo, povo de Deus. Muito bem, meus queridos, glória a Jesus. Nós vamos para o terceiro subtópico. A nova humanidade formada pela paz. É tão bom viver em um ambiente onde tem paz. Tem áreas que a gente chega e você encontra, você sente aquela paz, aquela tranquilidade, né? E o nosso Brasil, apesar de muitas coisas que estão acontecendo ultimamente, e violência e tudo, mas o nosso Brasil, ele desfruta de uma certa paz, né? A gente, quem já teve a oportunidade de viajar para outros países, quando retornamos, que entramos nas nossas fronteiras, entramos no nosso Brasil, nós sentimos aquela paz, né? Aquela tranquilidade. Estou em casa, estou bem, né? Então, a paz é coisa maravilhosa. É bom estarmos no lugar onde existe a verdadeira paz, né, meus irmãos? Graças a Deus. Então, a nova humanidade formada pela paz. Cristo uniu os povos que outrora, glória a Jesus, se hostilizavam para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Essa unidade não foi o resultado de algum acordo firmado entre os homens, né? Ela foi realizada em si mesmo, ou seja, o único modo possível era em Cristo e por meio de Cristo, né? Então, sempre que a humanidade, os meios, as organizações tentaram promover a paz, nem sempre deu bons resultados, né? Mas Cristo, ele veio trazendo esta paz, ele continua oferecendo esta paz, né? A partir desse ato surge uma nova humanidade, a igreja, onde não há circuncisão e nem incircuncisão. Foi Cristo quem criou este novo povo, fazendo a paz. Nele, as desigualdades foram eliminadas, a acepção de pessoas foram desfeitas, né? A etnia e a classe, né, social desapareceram. Cristo é o assunto principal daqueles que se tornam uma nova criatura em Cristo Jesus. Lutamos pelos mesmos objetivos no âmbito espiritual: nossa salvação, a nossa comunhão com Deus, morarmos no céu quando o Senhor nos chamarmos desta terra. Este é o objetivo, meus queridos, de todo o povo de Deus, de todo cristão, né? Meus queridos, nós vamos para o terceiro tópico: pela cruz, reconciliados com Deus no corpo. Glória a Deus, a cruz. Se não passar pela cruz, se não receber, não aceitar o sacrifício vicário de Cristo, se não abraçar o Senhor, não tem efeito, não tem a verdadeira paz, não tem a reconciliação com o Senhor. Amém? Glória a Jesus. Muito bem, meus queridos, pela cruz, reconciliados com Deus no
no corpo. O ministério da reconciliação desfez a inimizade entre o homem e Deus. Nós sabemos que a inimizade entre o homem e Deus só passou a existir por causa do pecado, né? Com a queda de Adão, o primeiro casal, quando pecaram, passou a haver essa inimizade entre a humanidade e Deus. Mas Cristo reconciliou, né, o homem com Deus, porém é preciso ir até Cristo. É preciso passar por Cristo. Glória a Deus. O mistério da reconciliação desfez, o ministério da reconciliação desfez a inimizade entre o homem e Deus, bem como entre os homens. Essas dádivas foram possíveis por causa da cruz de Cristo. Passou a ter a amizade com Deus e com os homens, porque se alguém brigava, não briga mais. Se alguém era violento, agora Cristo habitando na vida dele, ele é manso, ele não briga mais, não é mais valente, né? Ele vai lutar agora pelos céus. Glória a Jesus, é diferente, né? Cristo se fez maldição por nós. É o primeiro subtópico do terceiro tópico. Cristo se fez maldição por nós, ou seja, a culpa era nossa. A cruz era o nosso lugar. Era nós quem éramos para ter sido morto na cruz. Mas Cristo, ele se ofereceu em nosso lugar. Ele se ofereceu para pagar a nossa dívida, né? Nossa conta, que era alta, não daríamos conta. Muito bem, meus queridos. Ser condenado à morte de cruz era um sinal de maldição e de profunda humilhação. Então a Bíblia diz que Cristo se tornou maldito por nós, em nosso lugar, né? E era uma humilhação terrível, meus queridos. Era a pior humilhação, era ser condenado a uma morte de cruz. O réu era açoitado por um chicote de várias tiras de couro, acompanhado de chumbo ou ossos nas pontas, né? Em seguida, era obrigado a carregar publicamente sua cruz até o local da execução. Você já parou para imaginar Jesus andando pelas ruas de Jerusalém, carregando aquela cruz tão pesada? Naquele momento, meus queridos, as suas costas estavam dilaceradas pelas chicotadas que ele havia levado, que ele havia tomado. Na ponta daquele chicote haviam pedaços de chumbos, haviam pedaços de ossos. E quando aquele chicote batia na pele, aquele chumbo, o peso daquele chumbo, aqueles ossos, eles dilaceravam o corpo, eles dilaceravam a carne. Quando Jesus sobe rumo ao Calvário, andando pelas ruas de Jerusalém, ele estava sendo ali humilhado. Você já parou para imaginar Jesus andando pelas ruas de Jerusalém, carregando a cruz? Andando pelas ruas de Jerusalém, ruas que ele andou abençoando, ruas que ele andou pregando, abençoando os povos, multiplicando, curando, ressuscitando. Agora ele passa por aquelas ruas, a caminho do Calvário. E nós muitas vezes somos tão ingratos, não paramos para reconhecer que o que Cristo fez foi algo muito valioso. Por essa razão a cruz era escândalo para os judeus, era tão humilhante que era um escândalo para os judeus alguém ser morto na cruz, e era loucura para os gentios. Os gentios achavam loucura aquela situação toda. Apesar disso, Cristo suportou a afronta, levou a nossa culpa, entregou seu corpo para a crucificação e se fez maldição em nosso lugar. Aos Gálatas, no capítulo 3, no versículo 13, você vai constatar que era considerado maldito aquele que morria crucificado. Então Cristo
ele enfrentou a cruz por causa dos nossos pecados. A culpa era nossa, a maldição era nossa, estava sobre nós por causa do pecado, mas Cristo se colocou em nosso lugar. O cordeiro a ser oferecido tinha que ser sem mancha, sem defeito, e como todos os homens pecaram, destituídos, separados, estavam da glória de Deus, da presença do Senhor, Cristo era o único cordeiro perfeito, era o único capaz de oferecer-se a si mesmo por nós. Segundo subtópico, meus queridos, reconciliados pela cruz de Cristo. Foi o sacrifício vicário de Cristo na cruz, meus queridos, e sua consequente vitória sobre a morte, que possibilitaram nossa reconciliação com Deus e com os homens. O sacrifício de Cristo, meus queridos, ele foi completo, né? Muito bem. Trouxe resultado na vertical, nós e o nosso Deus, e na horizontal, nós e o nosso próximo, nós e a sociedade, né? Glória a Jesus. Muito bem, meus queridos, glória a Deus. Nessa perspectiva de Cristo, nessa perspectiva que Cristo é a nossa paz, é nessa perspectiva que pela sua carne um novo homem foi criado, fazendo a paz, e que também evangelizou a paz a vós, proclamando ao mundo as boas novas da cruz. A mensagem da cruz, apregoada, aleluia, a paz entre Deus, apregoa a paz entre Deus e os homens. Isto é, o mistério da reconciliação. A mensagem da cruz apregou a paz entre Deus e os homens, isto é, o ministério da reconciliação. Reconciliados na cruz em um corpo. É o terceiro subponto. Glória a Deus. Terceiro subtópico. O apóstolo Paulo reforça que o propósito de Cristo foi o de reconciliar ambos, judeus e gentios. Os judeus achavam que era só eles que tinham acesso a Deus. Era só eles que tinham comunhão com Deus. Aí o apóstolo Paulo, ele reforça que o propósito de Cristo foi o de reconciliar judeus e gentios diante de Deus. Agora, aleluia, formam um só povo. O resultado é a igreja. Com Deus em Cristo, no corpo, fomos reconciliados. Reconciliou judeus e gentios com Deus em um corpo. A ênfase aqui recai sobre a inimizade existente na vertical, né? Isto é, entre o homem e Deus, né? Esse sentido vertical entre o homem e Deus. No versículo 14, o destaque era a inimizade horizontal, né? Quer dizer, entre os judeus e os gentios. De forma que a reconciliação deve ser duplamente compreendida. As duas inimizades foram desfeitas quando Cristo levou nossos pecados no madeiro. Trouxe um resultado espiritual na vertical, no sentido nosso com Deus, nosso com o céu, e na horizontal entre judeus e gentios, né? A ira de Deus, que por causa dos pecados estava sobre nós, foi cravada na cruz. Aos Colossenses, capítulo 2, versículo 13 e 14, nós vamos observar isso aí na palavra de Deus. Assim, a reconciliação foi concretizada pela cruz, gerando um novo povo, um único corpo, a família de Deus, a igreja de Cristo. De todas as nações, quando se convertem, passam a ser um só povo, o povo de Deus, a igreja eleita do Senhor Jesus, aquela que está sendo aguardada nos céus. Muito bem, meus queridos, quero concluir agora, né? Glória a Jesus, a nossa tão maravilhosa lição nesta manhã,
mostrando que o sacrifício de Cristo trouxe resultado espiritual e resultado também físico, no sentido literário. Conclusão: em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz. Tudo aponta pela cruz, irmão. Tem que passar pela cruz. Aleluia. Em seu sacrifício, derrubou as barreiras, aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão, por meio da paz conquistada no madeiro, desfez a inimizade, criou uma nova humanidade e a reconciliou com Deus. A partir dela, formou um novo povo, a Igreja de Cristo, o corpo de Cristo. Não importa quem era, não importa de onde era, não importa o que fez, não importa se é do Oriente, se é do Ocidente, se converteu, entregou a vida a Jesus, agora ele é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Agora ele forma um povo chamado Igreja, que é o corpo de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Cristo entregou o seu corpo na cruz para ganhar um novo corpo. Igreja, o corpo de Cristo. Queridos, que o Senhor abençoe a tua vida, as nossas vidas, a tua família. Glória a Jesus. O tema de hoje, Cristo, é a nossa reconciliação com Deus. Eu não sei como está a sua vida, a sua situação. Talvez você não tenha sentido esta paz, esta harmonia, esta reconciliação com Deus. Mas faça isso nesta manhã. Diga: Jesus, me ajuda. Jesus, faz-me me reconciliar contigo, me reconciliar com Deus. Senhor, que a paz habite na minha vida, no meu coração, no meu ser, na minha alma. Que a paz habite na minha família. Eu te convido nesta manhã, meu querido, a ter paz com Deus, paz com a humanidade. Resumo dizendo: precisamos viver uma vida nova a cada dia na presença do Senhor. Que Deus abençoe, meus queridos, a sua vida, a sua família. Tenha paz com Deus, tenha paz com a família, tenha paz na sociedade. Quem tem Jesus tem paz. Quem tem Jesus tem tudo. Tem salvação, caminho para o céu, vive na verdade, está caminhando para herdar a vida eterna. Queridos, que o Senhor te abençoe. Não deixe o pecado dominar a tua vida. Não viva debaixo do jugo do pecado, da servidão, da escravidão, dos vícios. Não, mas corra para os pés do Senhor Jesus. Entregue a sua vida a Ele e uma vida nova te será entregue por Ele. Você entrega a sua velha vida ao Senhor e Ele te devolve, Ele te entrega uma vida nova. Meu amado, muito obrigado por tudo. Você que tem assistido ou que vai assistir ainda, ter acesso ainda, eu desejo a você uma semana de bênção, uma semana de paz, uma semana de vitória. Nós vamos orar neste momento. A igreja continua orando para Deus repreender todo o mal, esta pandemia, coronavírus que tem se espalhado aí em toda a humanidade, mas Deus está nos céus, meus queridos, e Ele tem o controle de todas as coisas. Estejamos orando. O Senhor não vai deixar você ser alcançado. O Senhor vai guardar a tua casa, a tua entrada e a tua saída, desde agora e para todo sempre. Nesta oração, apresente ao Senhor a sua vida, suas causas, a sua necessidade. O Senhor vai te dar vitória, como já tem dado. Maravilhoso Deus, Senhor dos céus e da terra, Pai amado, nós te louvamos e te damos graças nesta manhã, Senhor. Tu és, meu Deus, o nosso bem maior. És a nossa alegria. Obrigado, meu Deus, por teres enviado o teu único Filho amado, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar na cruz do Calvário. Nós não daríamos conta de pagar, Senhor, o preço pela nossa salvação, mas Jesus pagou, Jesus se ofereceu para pagar pela nossa salvação, pela nossa alma. Oh, bendito e eterno
eterno, Senhor, nós te louvamos e te damos graças. Senhor, te damos graças por esta manhã, esta oportunidade. Abençoa as nossas vidas, o teu povo, a tua igreja, a tua obra. Abençoa cada lar, cada família. Senhor, repreende todo o mal que tem assolado a humanidade. Maior do que todo o mal é o Senhor. Ele é Senhor nos céus e na terra. Cura vidas nesta manhã, Senhor. Nós somos testemunha de que Deus cura, o que o Senhor salva, o Senhor cura, o Senhor liberta, o Senhor renova, o Senhor transforma. Em nome de Jesus, abençoa cada um nesta manhã, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Te pedimos e te agradecemos por tudo, Pai. Continua nos guardando, nos livrando de todo mal, Senhor. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém, meus amados. Deus abençoe a todos.